Eu sou da cidade de Irecê, lá no sertão da Bahia, lá no sertãozão mesmo. E eu tive uma infância lá muito difícil. Eu me chamo Jeane Porto, hoje eu sou empresária, né? Eu fui uma pessoa que viveu lá até os 14 anos, né? Passei fome, passei frio, dormia no chão. Eu ia nos açougues e falava assim para os açougueiros, né? Tem como vocês separar essas peles aí da carne que vocês não vendem? Para me dar para os meus cachorrinhos, né? Porque eles estão passando necessidade, estão passando fome. Só que os açougueiros sabiam que na verdade não era para cachorrinho nenhum, né? Que era para mim e para os meus irmãos. Muitas vezes eu fui em resto de feira pegar verduras, legumes que ninguém queria comprar, eles jogavam no lixo. Eu e meus irmãos ia lá e pegava aqueles restos de alimento para a gente se alimentar. E assim foi muitos anos, até que um dia, né, minha mãe se revoltou com aquela situação e falou que a gente não ia mais viver aquilo de comer resto de alimento. Então ela decidiu que a gente iria embora para Brasília, achando que com a força do braço nossa vida melhoraria, né? Chegando em Brasília, a situação não mudou muito, porque também a gente não tinha estudo, meus pais também não tinham uma profissão. E aí eu também não aguentei aquela situação de ver meus pais saírem do sertão e ir para Brasília numa expectativa de uma vida melhor e nada melhorar. Então, aos 19 anos, eu deixei minha mãe, meu pai, toda a minha família e vim me aventurar em São Paulo, na casa de um parente, imaginando, né, que ali eu ia ser feliz. As coisas aqui em São Paulo ainda pareciam ser mais difícil ainda. Em 3 meses eu passei por 6 empregos. Nada dava certo para mim. E aí, com tudo isso, eu conheci o meu esposo, que juntou a miséria com o miserável. Porque eu não sei quem que era mais miserável dos dois, se era eu ou se era ele. E foi assim, né, que a gente casou. Depois que a gente casou, eu fui morar com ele num porão. Eu engravidei da minha filha, as coisas piorou mais ainda, porque com uma criança, com um bebê, e a gente depois morava em 2 cômodos. Piorou mais ainda, porque aí já não era mais só eu e ele, né? Tinha uma criança para sustentar. Então, quando eu cheguei na igreja, né? Eu cheguei bem na época da Fogueira Santa, e eu prestei muita atenção no testemunho que a moça estava contando. Lógico, ela tinha muitos bens materiais, mas não foi aquilo que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção é que ela tinha um brilho no olhar, uma alegria assim que você via que vinha de dentro para fora ali nela. E quando ela começou a falar do Espírito Santo, eu olhei assim e eu falei, é isso que eu quero, é isso que me falta. E após uma busca maravilhosa na igreja, eu fiquei bem frustrada porque eu não recebi o Espírito Santo ali. Mas eu queria tanto que no dia seguinte eu resolvi fazer um jejum de 24 horas. Eu me tranquei no meu quarto, foi maravilhoso porque foi de imediato. Não tem nada que eu possa explicar para o Senhor desse dia que eu recebi o Espírito Santo. E ali, toda a tristeza de uma infância, toda a frustração de uma vida de fome, de miséria, de tristeza, morreu ali, naquele momento. Eu não sei explicar, mas ali nasceu uma guerreira. Ali o fogo entrou dentro de mim. Ali Deus soprou nas minhas narinas e ali eu tive vida. Só ali eu tive vida. Havia o brilho no olhar, alegria, prazer em estar viva, porque antes eu não tinha. E depois, né, que eu tive o batismo com o Espírito Santo, eu me tornei outra pessoa. E aí eu comecei aos pouquinhos, de fé em fé. Meu marido falava para mim fazer o curso de cabeleireira e eu rejeitava, falava que não. Fiquei muito tempo falando não, porque eu não me via capaz de fazer aquilo ali, né? Eu falava, não, isso não é pra mim, isso não é pra mim. Eu mesma me diminuía. E depois que eu tive o batismo com o Espírito Santo, nasceu aquela garra, aquela força, até que chegou uma fogueira santa que eu falei, não,
Agora é tudo ou nada. Ou é esse Deus na nossa vida, ou é. Não tinha mais outra escolha. E aí a gente foi com tudo pro altar. A gente colocou tudo de dentro de casa. Fogão, geladeira, máquina de lavar, televisão. E aí eu coloquei meu cabelo no altar também. Vendi, coloquei tudo no envelope. Na mesma época eu já tinha pedido, né, para o meu trabalho me mandar embora, já vinha em negociação durante muito tempo. E eu pensava, se eu colocar tudo no altar, né, ainda vou ter aquela rescisão lá e vai dar para mim começar alguma coisa nova, né? Mas Deus, Ele é tão tremendo que a minha rescisão saiu na semana de cumprir a fogueira santa. E Deus, não era a igreja, ninguém falava nada comigo, mas Deus falava: coloca sua rescisão também, fica sem nada, fica na minha dependência. E aí toda vez que eu ia no banco sacar, né, os meus direitos, a minha rescisão, eu me sentia como Abraão levando Isaac para ser sacrificado, minhas pernas tremiam, eu falava: meu Deus, não é possível, e agora o que é que eu vou fazer com uma criança pequena de 2 anos e sem nada? E falei: não, mas eu quero de alguma maneira chamar a atenção de Deus. A única coisa que eu queria era chamar a atenção dele, que ele me notasse. E a gente foi com as pernas tremendo, colocamos aquela sacola no altar e a gente subiu, e lá eu tenho certeza que o próprio Deus estava lá esperando a gente, recebeu, nosso sacrifício foi aceito. A gente não tinha nada, não tinha onde esquentar o leite da minha filha de 2 anos. Mas a gente desceu numa alegria tão grande, a gente tinha uma certeza que aquilo ali tinha acabado. Aquele sofrimento, aquela frustração, aquela vida pequena tinha acabado ali. E aí veio a ideia do salão, né? Falei: não, agora eu fiz esse curso básico mesmo, não sabia quase nada, não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para um secador. E fui com a fé, com a coragem, nasceu uma garra dentro de mim naquele momento que eu não tinha. Uma certeza, comecei a andar por os lugares procurando. Eu procurava o salão, ia num canto, ia no outro. E nesse mesmo dia, Deus me mostrou um salãozinho pequeno, 12 metros. Mas para mim era tudo. O salão tinha 12 metros quadrados. E aí eu falei pro moço que eu não tinha dinheiro, não sabia como que eu ia pagar ele, que eu não tinha depósito, eu não tinha nada, mas que eu tinha certeza que era ali o meu salão que eu ia abrir. E aí ele pegou e falou assim: moça, fiquei com dó de você, você é tão guerreira, parece que você já é tão sofrida, eu vou te ajudar. Eu vou alugar para você esse salão e depois mais para frente você me paga o depósito, quando você começar a fazer cliente. O primeiro dia que o salão inaugurou, eu era tão experiente que eu fui cortar o cabelo da cliente, cortei um pedaço da orelha dela. E o sangue começou a correr e eu me tremia, não sabia o que fazer. E parece que Deus usou aquela mulher e falou para mim: ei, moça, calma, vai dar tudo certo, você tá nervosa, é assim mesmo quando a gente começa. Não se preocupe, o importante é que meu cabelo ficou lindo, eu vou voltar aqui, você é sua cliente. E dali então a gente foi crescendo, foi evoluindo. Hoje a gente tem 5 unidades, né, de salão espalhadas por São Paulo. E hoje eu que comia lixo, né, resto de carne, resto de verduras, era uma pessoa que não parava emprego nenhum. Em 3 meses eu passei por 6 empregos, nada dava certo. Hoje eu dou emprego para dezenas de pessoas. Hoje eu moro num apartamento que nem para limpar. Eu nunca nem imaginei de entrar num apartamento igual o meu, nem para fazer uma faxina para uma pessoa. E hoje o Espírito Santo me proporcionou morar aqui de frente para o mar. Hoje eu viajo para onde eu quiser. Onde eu quiser ir eu vou. Hoje a gente almoça nos melhores restaurantes. Tenho um casamento abençoado, eu que era frustrada em tudo, sou feliz em todas as áreas. Aquele Deus que foi me apresentado naquele dia, hoje eu conheço Ele, eu tenho uma intimidade com Ele, só eu e Ele. E eu tenho essa consciência, né? Eu e meu esposo, a gente tem essa consciência que a gente não tem nada. Tudo é de Deus, a gente veio sem nada. A gente não tem apego a nada. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso é lindo. Tudo
pertence a Ele. E a gente não tem apego a nada. Por o contrário, quando vem a fogueira santa, o fogo entra dentro da gente, a gente já quer fazer algo diferente, a gente já fica contando os minutos para chegar à próxima, o que é que a gente vai fazer de diferente? Porque a gente tem essa consciência, né, da obra de Deus que tem que se expandir. Quando eu vejo lá o projeto Canaã, eu que vim lá de Irecê, daquele sertão da miséria, eu olho para aquelas crianças e penso, meu Deus, eu me sinto eu ali sendo ajudada. Eu me sinto eu ali sendo cuidada. Quando eu vejo aquelas crianças lá que têm o que comer, eu penso, meu Deus, na minha época deveria ter uma dessa, né? Quando eu vejo aquela obra gigantesca em Brasília, meu Deus, eu fico, agora minha família vai se entregar para Jesus, porque é uma obra maravilhosa dessa. Aí que nasce aquela vontade de ter mais e mais para ajudar, para patrocinar a obra. E não é pastor que pede, não é igreja que pede. O desejo nasce dentro de você. Você tem a necessidade de agradar esse Deus. Você vive para Ele. Eu já era morta, eu não tinha nada. Eu era miserável. O que é que eu vou querer? Eu não vou levar nada. E nossa maior riqueza, nosso maior sonho é quando Jesus levar a gente contemplar a face dele e ele falar, essa é minha filha amada, essa é minha filha amada que eu tenho prazer. Então, meu maior sonho hoje, tudo que eu faço é para esse dia chegar.